O chamado policial que está me levando à loucura. Olá, sejam bem-vindos a Candlehead, e hoje trago a história de um policial que, após atender uma ligação, sua vida mudou completamente. Portanto, se acomodem na escuridão de seu quarto e me sigam nessa história. Sou despachante do 190 há 12 anos, os últimos 7 no turno da madrugada. Você acha que já ouviu tudo depois de tanto tempo? Os bêbados, as domésticas, a busca desesperada por palavras depois de um acidente de carro. Tudo se torna uma espécie de ruído branco, um ritmo de miséria humana que você aprende a navegar sem deixar que ele te toque. Você tem que ir, é a única forma de manter a sanidade. Meu distrito é um condado extenso e sonolento que morre depois das 22 horas. São principalmente mães e aposentados. O pior que geralmente acontece numa noite de semana é uma reclamação de barulho ou um adolescente que bebeu demais numa fogueira. O trabalho para mim havia se tornado um ciclo de cafeína, luzes fluorescentes e o zumbido baixo e constante dos servidores de computador. Eu estava esgotado, profundamente, existencialmente cansado de um jeito que o sono não conserta. As ligações eram apenas pontos na tela, vozes a serem processadas, categorizadas e despachadas. Eu era uma central humana nos piores dias dos outros. A primeira ligação veio numa terça-feira, há cerca de 3 meses. Eram 2h47 da manhã, a hora mais morta da noite mais morta. A linha acendeu no meu console, mas não do jeito usual. Não era uma ligação de celular com sinal de GPS, nem um telefone fixo com endereço registrado. Era apenas um sinal bruto, designado como VoIP não registrado. Não é inédito, mas é raro. Cliquei para abrir. 190, qual a emergência? Estática. Um som grosso e úmido como ouvir rádio debaixo da água. Ela instalava e instalava. E por baixo dela, mal conseguia ouvir um som, um sussurro. Olá, você consegue me ouvir? Era a voz de uma criança. Um menino, pensei. Talvez 7 ou 8 anos. Parecia que ele tentava falar sem mexer os lábios. Aqui é 190, repeti minha voz um pouco mais alta, um pouco mais clara. Mal consigo te ouvir. Qual é a sua emergência? A estática cresceu, quase engolindo sua voz por completo. Ele voltou. O homem da máscara voltou. Um cara frio e agudo percorreu minha espinha. Era um frio profissional, aquele que diz que isso é real, isso não é uma pegadinha. Tá bom, filho, onde você está? Preciso de um endereço. Machucando a mamãe. O sussurro veio novamente, quebrando com um soluço. O som estático agora parecia um enxame de insetos furiosos. Papai está dormindo no chão. Ele não vai acordar. Filho, preciso que você me diga onde está. Não posso mandar ajuda se não souber onde você está. Meus dedos voavam pelo teclado, tentando rastrear, mas o sistema devolvia erros, sem dados de localização, sem informações de assinante. Nada. A velha casa, sussurrou, a voz se apagando. No fim da estrada, por favor. Então a linha caiu. Nenhum clique, nenhum desligamento, simplesmente deixou de existir. Num momento estava ali, uma linha de estática e terror, e no seguinte era apenas um canal morto. Mesmo sem endereço, a velha casa no fim da rua era o suficiente. Na extremidade oeste do condado, há uma longa estrada não pavimentada que simplesmente se esvai para a floresta. E no final, tem uma casa. Uma grande e decadente coisa vitoriana que está vazia desde que alguém se lembra. Era uma lenda local, o tipo de lugar que as crianças desafiavam umas às outras a passar uma noite. Enviei uma viatura de patrulha. Meu oficial superior, um cara que está na força desde antes de eu nascer, voltou pelo rádio cerca de 15 minutos depois. Sua voz era monótona, carregada daquele tipo de irritação reservada para novatos e perdidos tempo. Despacho, carro 12 aqui. A propriedade está segura, nenhum sinal de arrombamento. O lugar está mais fechado com tambor. Não tem ninguém aqui. Parece que não tem ninguém há uns 50 anos. 10-4, carro 12. Disse minha própria voz, não denunciando minha confusão. Tem certeza? Quem ligou era uma criança. Ele disse que sua família estava sendo atacada. Houve um suspiro pelo rádio. Escuta, a poeira na varanda tem uma polegada de espessura. As tábuas da janela estão cinza e podres. Se alguém está lá dentro, é um fantasma. Estamos liberando a ligação. Diga para quem estiver brincando para parar com isso. Registrei como sem fundamento e tentei tirar isso da cabeça. Uma pegadinha, um sofisticado, talvez, usando algum tipo de modulador de voz e um falsificador VoIP. As crianças de hoje em dia, eu estava cansado demais para me importar.
Uma semana depois, às 2h47 da manhã, a mesma linha acendeu. A mesma estática, a mesma voz aterrorizada e sussurrante. Ele está na casa. Consigo ouvi-lo andando. Dessa vez, senti um nó de gelo se formar no meu estômago. Filho, é o mesmo chamador da semana passada? Um soluço sufocado. Ele está com a máscara. Aquele com um sorriso assustador. A mamãe está gritando. De leve, através da tempestade de estática, achei que podia ouvir o grito de uma mulher. Agudo, fino e distorcido, como um som sendo tocado ao contrário. Estou enviando ajuda, disse a voz tensa. Fique na linha comigo. Você pode se esconder? No armário. Ele está subindo as escadas. Consigo ouvir os passos dele. A linha caiu. Dessa vez, mandei 2 carros. Eu disse que era uma ligação repetida, possivelmente uma situação de reféns. Não queria que eles ficassem complacentes. Eles levaram isso a sério. Eles mostraram um perímetro, eles usaram um megafone, eles arrombaram a porta da frente. O resultado foi o mesmo. Uma casa vazia, camadas grossas e intocadas de poeira em todas as superfícies. Tábuas do chão podres, papel de parede descascando, cheiro de decomposição e coisas esquecidas. Sem pegadas, sem criança, nenhum homem de máscara. Nenhum sinal de que um ser humano tivesse pisado naquela casa há décadas. Meu supervisor me chamou de lado na manhã seguinte. Ele é um homem grande e paciente, com um olhar cansado de quem já viu tudo 2 vezes. Ele me mandou deixar pra lá. É um bug, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Algum tipo de conversa cruzada de outra jurisdição, ou um eco eletrônico recorrente. Não desperdice recursos do condado com isso. Se essa ligação chegar de novo, registre e siga em frente. Mas eu não consegui. A voz do garoto era real demais. O terror nela era primitivo. Você não pode fingir isso. Nem mesmo o melhor ator do mundo consegue fingir o som de uma criança que acha que sua mãe está sendo assassinada no quarto ao lado. As ligações continuavam chegando toda terça-feira, como um relógio. 2h47 da manhã. Cada chamada era uma peça um pouco diferente do mesmo quebra-cabeça horrível. Ele está machucando o papai agora. Tem tanto vermelho. Mamãe parou de gritar. Ele está me procurando. Consigo ouvi-lo abrindo portas. Toda vez eu mandava um carro. Toda vez o resultado era o mesmo. A polícia ficou mais irritada. Eu era o menino que gritava lobo. Meu supervisor me deu uma advertência formal. Meus colegas começaram a me olhar de forma estranha, sussurrando quando eu passava. Eles acharam que eu estava surtando. Talvez eu tenha surtado. Comecei a perder o sono. Nas minhas noites de folga, eu me pegava olhando para o relógio, meu coração disparado enquanto se aproximava 2h47. O silêncio era de alguma forma pior que as ligações. Fiquei obcecado. Durante o dia, ao invés de dormir, eu ia ao escritório de registro do condado. Precisava saber quem era o dono daquela casa. O rastro documental era uma bagunça. Ela havia sido vendida e revendida, pertencente a bancos e holdings, mas continuei cavando para trás, por livros contábeis empoeirados e escrituras de propriedade frágeis. Finalmente, encontrei a última família a realmente morar lá. Uma escritura de 1968. Uma família boa e feliz, com uma mãe, um pai e 2 filhos. Um menino e uma menina. Isso não foi o suficiente. Comecei a passar meus dias no porão da biblioteca, rolando décadas de jornais locais em um leitor de microfichas antigo e rangente. O cheiro rançoso e papéis dos arquivos preenchia meus pulmões. Eu estava procurando qualquer coisa relacionada àquela casa. Aquela família. Por semanas, não encontrei nada. Apenas avisos de imposto sobre propriedade e lista de honra da escola. Mas então, um dia encontrei. Um artigo de um frio dia de final de outono de 1975. A manchete era contundente. Família local morta em aparente invasão domiciliar. Meu sangue gelou. Dei zoom, minhas mãos tremendo enquanto ajustava o botão de foco. A imagem era granulada, preto e branco. Era a casa. Os mesmos frontões íngremes, a mesma varanda larga, carros de polícia estavam estacionados de qualquer jeito no gramado tomado pelo mato. Li o artigo, meu coração batendo forte contra as costelas. Um marido, uma esposa e a filha de 10 anos encontrados mortos em sua casa. A causa da morte foi extenso. Um artigo era vago, usando expressões como trauma por força brutal. O boletim policial mencionou um possível intruso, uma figura que um vizinho viu fugindo para a floresta, descrita apenas como um homem alto usando algum tipo de máscara pálida e sem expressão. Mas o último parágrafo foi o que me fez parar de respirar. O filho de 8 anos da família continua desaparecido. A polícia encontrou evidências de que ele estava escondido em um armário no andar de cima durante o ataque. Mas o menino ainda não foi encontrado.
Uma busca em todo o estado está em andamento. As autoridades não descartaram a possibilidade de que ele tenha sido sequestrado pelo agressor. O crime nunca foi resolvido. O homem mascarado nunca foi encontrado. O garotinho nunca mais foi visto. Recostei-me na cadeira, o porão da biblioteca de repente parecendo um túmulo. O estático, os sussurros, o armário, o homem da máscara. Não foi uma pegadinha. Não foi um bug. Será que eu estava ouvindo um fantasma? No dia seguinte, no trabalho, eu me senti quebrado. Entrei no centro de despacho como um zumbi. Os zumbidos do garçons soava fúnebre. Eu não conseguia mais segurar. Eu precisava contar para alguém. Peguei meu supervisor e uma das despachantes mais antigas, uma mulher que estava lá há 30 anos, e os arrastei para a sala de descanso. Expliquei tudo. As ligações, o time, a casa vazia, o artigo em microficha, mostrei a cópia que imprimi, a foto granulada da casa, a manchete. Eu esperava que eles pensassem que eu era louco. Eu esperava que eles me mandassem tirar uma licença. Mas eles não fizeram isso. Eles apenas se olharam. Era um olhar que eu nunca tinha visto antes. De uma resignação sombria e cansada. Meu supervisor suspirou. Um som pesado e trêmulo. E isso ergueu as têmporas. A atendente mais velha apenas encarava o artigo. O rosto pálido. Então começou de novo. Disse ela, a voz quase no sussurro. Como assim, recomeçou? Perguntei com a voz trêmula. O que está acontecendo? Meu supervisor sentou pesadamente. Garoto, disse ele, parecia ter 100 anos. Precisamos te contar sobre o homem que você substituiu. Ele me contou a história. O despachante que tinha meu lugar antes de mim. Ele era um homem bom, perspicaz, dedicado. Cerca de 1 ano antes de eu ser contratado, ele começou a ficar estranho. Ele era obcecado por um endereço específico, a casa antiga no fim da rua. Ele continuava mandando carros para lá, insistindo que havia uma criança em apuro. As patrulhas sempre voltavam vazias. Começou a puxar arquivos antigos, passando os dias de folga na biblioteca. Ele ficou retraído, paranoico. Ele afirmou que recebia ligações que ninguém mais podia ouvir. Verificamos registros, disse meu supervisor. O sistema nunca registrou as ligações que ele disse estar atendendo. Pegamos os gravadores de áudio do console dele. Não havia nada além de silêncio. Achamos que ele estava tendo um colapso, estresse do trabalho. Meu sangue virou água gelada. O sistema também não registra as chamadas para mim. Ele simplesmente aparece na tela e depois desaparece. Eles não entram no histórico de chamadas. A atendente mais velha assentiu lentamente. Nós sabemos. É a mesma coisa. Ele nos contou sobre o que eram as ligações. Um garotinho, um homem de máscara. Senti que ia vomitar. O que aconteceu com ele? Sussurrei, embora eu soubesse a resposta. Uma noite. Ele atendeu uma ligação. Ouvimos no console, conversando com o rosto pálido. Ele estava digitando um relatório, mas simplesmente parou. Ele se levantou, pegou sua jaqueta e chaves e saiu sem dizer uma palavra. A chamada ainda estava ativa na tela dele, porém nenhum de nós conseguiu ouvir nada, apenas a linha aberta. Para onde ele foi? Ele dirigiu até a casa. Seu carro foi encontrado estacionado na manhã seguinte. O motor estava frio, as portas trancadas e ele se foi. O silêncio era absoluto. Procuramos, disse a velha atendente, a voz falhando. A polícia fez uma busca em grade por toda a floresta. Cachorros, helicópteros, tudo isso. Eles passaram por aquela casa do sótão até a adega. Não encontraram nada, nenhum sinal de luta, sem pegadas. Ele só desapareceu, apagado da face da terra. Eu os encarava, minha mente lutando para processar o que estava dizendo. Por quê? Por que você não me avisou? Como poderíamos? Meu supervisor retrucou, a voz subindo com uma frustração de claramente vinha crescendo há anos. Ei, novato, bem-vindo a bordo. Aliás, esse console pode estar assombrado, e o último cara que ficou aqui desapareceu. Não se preocupe com isso. Você teria pensado que éramos loucos. Achávamos que ele era louco, até você entrar aqui hoje com a mesma maldita história. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos no meu. É isso que você vai fazer. Da próxima vez que a linha tocar, você não atende. Se atender por engano, desligue imediatamente. Você não fala com ele. Você não se envolve. Você encerra a chamada e libera a linha. É uma ordem, você entendeu? Nas semanas seguintes, eu mesmo fui um fantasma. Fiz meu trabalho no piloto automático. Eu temia as noites de terça-feira. Bebi tanto café que senti meu coração bater forte no peito. Só para ficar alerta, para ficar vigilante. Pensei em desistir. Pensei em simplesmente sair e nunca mais voltar. Mas para onde eu iria? Então ontem à noite aconteceu. Era 2h45 da manhã. Eu estava olhando para o relógio. Meus nós dos dedos brancos de tanto segurar a borda da mesa. Os minutos passavam como horas. 2h46. Minha boca estava seca.
Meu coração era um solo de bateria nos meus ouvidos. 12h47. A linha acendeu. O VoIP não registrado. Parecia um golpe físico. Me assustei na cadeira. Meu treinamento, meus instintos, cada fibra do meu ser gritavam para eu responder. Havia uma criança em apuros. Esse era o trabalho. Mas lembrei do rosto pálido e assombrado do meu supervisor. A história do homem que desapareceu. Você encerra a ligação. Deixei tocar. Uma vez, duas vezes. A luz piscando no console. Parecia queimar minhas retinas. Minha mão pairava sobre o botão tremendo. Eu não podia ignorar. Eu precisava responder. Eu precisava. Cliquei no botão. 190, qual é o seu... O ruído estático era um rugido. Mais alto do que nunca. Era uma presença física no meu ouvido. Uma parede de barulho. E através dele, a voz do garoto veio. Não sussurrando dessa vez, mas gritando. Era um som cru, áspero, de pura agonia e terror. Ele me pegou! Ele me pegou! Por favor, ele tá me levando! Por favor, senhor, não deixe ele me levar! Me ajude! O som rasgou meu distanciamento profissional e atingiu minha alma. Era isso, o clímax, o momento em que o garoto foi levado, revivendo por toda a eternidade. Minha mão voou até o teclado para despachar um carro. O gesto puramente reflexo, nascido de anos de treinamento. Mas parei. Meus dedos congelaram sob as teclas. Ele se foi. Isso já aconteceu, não é real. O garoto agora soluçava, seus gritos se transformando em súplicas sufocadas e ofegantes. Por favor, você me prometeu, você disse que mandaria ajuda, não me deixe. Senti lágrimas se formando nos olhos. Eu era o despachante do 190, meu trabalho era enviar ajuda, e eu ia sentar aqui ouvindo uma criança ser sequestrada ou assassinada e não fazer nada. Desculpa, sussurrei a voz embargada. Me desculpa mesmo. Estendi a mão para o botão terminar na tela. Meu dedo estava a 1 milímetro do vidro. Era isso. Eu estava escolhendo me salvar. Eu estava escolhendo deixá-lo ir. E então, os gritos pararam. Um corte abrupto, como se o interruptor tivesse sido acionado. O rugido de estática caiu para um zumbido baixo e sinistro. A linha ainda estava aberta. Silêncio. Meu coração estava na garganta. Será que eu fiz? Então um novo som veio pelo headset. Não era o garoto. Era a voz de um homem. Um sussurro tão apavorado quanto o da criança, só que mais velho, mais rouco. Estava distorcido, pelo mesmo estático subaquático, pelo mesmo enxame de insetos eletrônicos. Era uma voz tentando abrir caminho através de uma distância impossível, através do próprio tempo. E era uma voz que eu sentia, no fundo dos ossos, que deveria ter reconhecido por uma foto antiga da equipe no corredor. O sussurro era fraco, mas completamente, assustadoramente claro. Ele está aqui. Fiquei paralisado, meu dedo pairando sobre a tela. A voz era rouca, desesperada, quebrada. Ele te vê pela linha. Ele está olhando bem para você. Um medo frio, tão absoluto e profundo que parecia a própria morte me invadiu. Lentamente, involuntariamente olhei para cima do meu console, atravessando o centro de despacho escurecido, em direção às janelas de vidro que davam para a noite. Não havia nada ali além do reflexo do meu próprio rosto apavorado no vidro. Minha pele pálida sobre o brilho dos monitores. O sussurro no meu ouvido continuava, um último e arrepiante pedido vindo de um lugar além da esperança. Por favor, me tira daqui. Após o acontecido, um relatório foi escrito. Um relatório sobre um policial que, em meio a um surto, desapareceu no meio da noite, sem deixar rastros. Afinal de contas, o que era esse chamado? O que aconteceu com os 2 despachantes que atenderam a ligação? O que aconteceu com a criança? E o mais importante, quem é o homem da máscara sorridente? Até o próximo vídeo.